dia, amados irmãos e irmãs, novamente acolhendo vocês aqui no programa Com a Palavra, onde nós temos essa graça de refletir sobre hoje a Palavra de Deus, o texto de Isaías 40, versículo 31, onde nós refletimos sobre esse Deus que renovará as suas forças. Deus renovará as suas forças, amados irmãos e irmãs. Tomemos em mãos a Palavra de Deus, vamos já preparando o nosso coração. Deus e lembrando também hoje que dentro da TV forças. Evangelizar nós refletimos sobre essa temática do Espírito Santo de Deus. Já clamemos juntos aí as luzes do Espírito Santo para vir ambientar o nosso coração, também abrilhantar essa nossa reflexão com a Palavra de Deus. Invoquemos a presença do Espírito Santo de Deus, traçando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caros irmãos e irmãs, convido então a vocês agora tomarem consigo a Palavra de Deus para esta nossa reflexão com a Palavra, mais uma vez repetindo o texto de Isaías 40, 31, em que nos inspira a refletir sobre um Deus que renovará as suas forças. Deus renovará as suas forças. Amados irmãos e irmãs, tomemos em mãos a Palavra de Deus, abramos o nosso coração, que você desde sua casa pode então abrir esse seu coração, preparar o seu ambiente, se tiver a possibilidade de acender uma vela, acenda, mas silencie o seu coração. Se você não tem a Palavra de Deus em suas mãos, se está indo a caminho do trabalho ou já está no seu trabalho, pare um momento só a sua atividade e abra o seu coração, o seu entendimento para acolher a mensagem da Palavra de Deus para a tua vida, para hoje. O texto de Isaías diz o seguinte: mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem cessar, vão para a frente sem se fatigar. Mais uma vez, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem cessar e vão para a frente sem se fatigar. Então é esse Senhor que renova as nossas forças. O Senhor que renova as suas forças, amado irmão, amada irmã. O Senhor Jesus renova, restaura as nossas forças. Essa força do alto da qual nós clamamos na oração do Espírito Santo de Deus, que é esta força necessária que alimenta a nossa vida, esta força que nós vamos trabalhando a nossa interioridade, é esse Senhor que vai tornando cada vez mais viva a nossa vivência de fé. Amado irmão, amada irmã, é isso que eu peço para que vocês, ao clamarem nesse dia de hoje, tão especial também, voltado para a dinâmica, onde nós refletimos sobre o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nós possamos pensar, abrir o nosso coração e ter essa consciência de que Deus a cada dia renova as nossas forças. Nós que muitas vezes caminhamos dia após dia na nossa reta intenção, o Senhor vai nos direcionando. É o Senhor que abre os caminhos, é Ele que possibilita, Ele que vem do encontro. Nós que corremos sem cessar ao encontro do Senhor, devemos ir ao encontro do Senhor. Caminhemos sem cessar ao encontro desse Deus que, como um manancial de graça, renova as nossas forças, restaura a nossa vida, restaura também a nossa dignidade de sermos cristãos. E muitas vezes nos desafios da vida cotidiana, muitas vezes nós vamos fraquejando na fé. Muitas vezes as coisas vão nos impossibilitando de ir ao encontro do Senhor. Mas esse Senhor que, como nos diz o texto de Isaías, Ele renova as nossas forças. Ele restaura desde dentro o nosso coração. Prepara para a batalha, para o dia a dia, nos prepara para a vida cotidiana. Ele vai preparando a sua interioridade, amado irmão, amada irmã,
Por isso eu peço a vocês, clamem ao Senhor, clamem ao Espírito Santo de Deus que Ele permaneça em seu coração, permaneça dentro de ti. Por isso clame, amado irmão, amada irmã. Vocês que estão nos acompanhando nesse momento, pela TV Evangelizar, em suas casas, em seu trabalho, nos seus afazeres, esse é um momento especial onde nós refletimos sobre a palavra de Deus e hoje estamos refletindo sobre o texto de Isaías, um Senhor que renova as nossas forças, renova e dizendo Ele renovará, uma afirmação do tema de hoje, Deus renovará as suas forças. Quer dizer que Deus, Ele não é um Deus que está alheio das suas necessidades, Ele realmente percebe aquilo que nós necessitamos e também transforma a nossa vida desde dentro, de dentro para fora. É um Deus que vai nos transformando e nos alegrando, nos trazendo a paz, a alegria, a harmonia, preenchendo o nosso coração de vida, que o nosso coração vai palpitando sempre, sempre motivado por Deus, esse Deus que renova as nossas forças, esse Deus da qual nós vamos de encontro. Por isso, amado irmão, amada irmã, pense nesse Deus, traga esta consciência à tua vida cristã, ao teu interior, à tua interioridade. Trabalhe em sua interioridade esse Deus que renova as suas forças, esse Deus que está contigo a cada dia. As forças. E nos dá asas de águia. Nesse momento, nos dá asas de águia. De uma freira, ou seja, com as Ele nos fortalece a cada dia para que quando nós nos lançarmos no meio, nos lançarmos na vida, no dia a dia, Ele nos sustenta. Por quê? Nós bem sabemos que a águia é um animal que tem as asas muito fortes. De é um animal, uma ave que, quando ela voa, tem aqueles voos rasantes. E nesses voos rasantes precisa ter uma certa sustentação nas suas asas. E aí por isso que diz ali o texto de Isaías, Ele nos dá asas de águia. Ou seja, quando nós nos lançarmos na vida, quando nós estamos em meio a este mundo, que muitas vezes para nós é conturbado, né, que nós estamos às vezes também no meio da tribulação, que nós possamos enfrentar tudo isso com asas de águia. Ou seja, com o sustento necessário. Ele nos sustenta com essas asas de águia, que são fortes, que suportam os ventos contrários. Isso que é interessante notar. Suportam os ventos contrários. Em Cristo, não nos cansamos por isso, porque o Senhor nos dá essas asas de águia. Por isso que nós estamos sustentados por essas asas que o Senhor deposita sobre nós. Ele nos sustenta. Por isso que em Cristo nós descansamos, em Cristo nós não nos cansamos, nele nós repousamos. Nós encontramos esse abrigo necessário. Em Cristo nós jamais iremos nos cansar, porque Ele realmente a cada dia vai nos sustentando com a sua palavra. Nós ainda ontem celebrávamos a Eucaristia, domingo, dia do Senhor, celebrando a Eucaristia, que também é alimento, também é sustento da nossa vida espiritual, o pão do céu, fonte ápice da vida cristã. Temos a graça de termos entre nós aquilo quando Jesus partiu para junto dos seus, enviou sobre nós o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus que nos dá este sustento necessário, que nos dá realmente este olhar para ver além das desventuras, além dos problemas, além das preocupações, assim como asas de águia, também nos dá esse olhar de uma águia, conseguir ter a possibilidade de enxergar além, que tudo aquilo que bloqueia a nossa visão ou turva a nossa vida, os pecados, os desvios, não nos deixam às vezes enxergar para onde nós devemos bem direcionar, sobrevoar, dando esse olhar também de águia, Ele pode transpor toda a barreira e conseguir enxergar o ponto necessário, o objetivo do qual todos nós cristãos somos chamados a viver. E vamos convergindo a nossa vida, ela converge para isso, para a vida eterna. Todos nós somos encaminhados para a vida eterna. E às vezes, amados irmãos e irmãs, quero chamar você que está na sua casa, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, mesmo tendo essa clareza,
que o nosso objetivo é a vida eterna, que o nosso objetivo é estar em Deus, muitas vezes nós, com os nossos desvios, vamos acabando que meio que camuflando e esquecendo que nós somos para o céu. Somos conduzidos para a vida plena, para a alegria plena que não é momentânea desse tempo presente, que é passageiro, mas é plenamente porque, e é planificada e planificante, porque está em Deus. E estarmos em Deus, isso planifica e completa a nossa vida. Alicerça realmente a nossa base, sustenta essas nossas asas como asas de águia, nos sustenta no voo, porque o Senhor vai planificando, o Senhor vai preenchendo. Por isso eu convido a você, amado irmão, amada irmã, que está nos acompanhando agora. Peça a Deus essa força necessária. Para que ficar no sofrimento? Deixe de sofrer. Encontre o Senhor te dá força, Ele te sustenta, Ele renovará as suas forças. E a partir de hoje, iniciando essa semana, uma palavra tão forte, tão edificante, o Senhor renovará as suas forças, que Ele possa renovar a nossa vida a cada dia, renovar a sua vida. Por isso eu convido a vocês, clame sempre ao Senhor, esse Senhor que sustenta a sua consciência cristã, que fortalece a sua vida, e com esta palavra que nos é direcionada no dia de hoje, esse texto de Isaías, que Ele possa transformar a sua vida interior, transformar e sustentar cada dia mais a sua fé. O sustentáculo da nossa fé está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Deixa tudo aquilo que era velho, e eis que tudo se faz novo, tudo se renova, porque em Cristo todas as coisas são recapituladas. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, clame ao Senhor, a força que vem do alto, Deus renovará as suas forças. Agora um pequeno intervalo e logo mais nós retornaremos no programa com a palavra. Eu aguardo vocês aqui, um pequeno intervalo e já continuamos com a reflexão, também aprofundando também sobre a beatificação da irmã Benigna. Amados irmãos e irmãs, então, novamente, procuramos com a palavra, retomando então essa nossa reflexão, nesse dia de hoje, sobre também o Espírito Santo de Deus e o Deus que renova as suas forças, renova a nossa vida, Isaías 40, 31. Mas também, nesse dia de hoje, nós estamos vendo também sobre a beatificação da menina Benigna. Logo mais nós estaremos nesse segundo bloco, junto com o padre, onde nós iremos fazer também uma pequena entrevista, uma fala sobre os detalhes desta beatificação. Mas antes, um pequeno recado para vocês. Hoje o estado do Ceará vive um importante momento. É a beatificação da jovem mártir Benigna Cardoso da Silva. A cerimônia de beatificação será presidida pelo cardeal Leonardo Steiner, que foi nomeado para a missão pelo Papa Francisco. A missa será no Parque de Exposições, no município de Crato. São esperadas cerca de 60 mil pessoas. A beatificação será a serva de Deus, é um passo para o caminho da canonização. O testemunho da Benigna começou logo após seu martírio. Amados irmãos e irmãs, estamos aí tendo imagens da irmã Benigna, da nossa querida menina Benigna, onde logo mais nós iremos também perceber ela que vai depois com o auxílio do nosso padre Tiago, refletir um pouco mais. Mas antes vamos chamar um pequeno VT. Bolinhas brancas. Olá, Padre Gilberto, bom dia para você também que está acompanhando o programa Bom Dia com a Palavra. Eu sou o Padre Monteiro, da Diocese de Crato, no Ceará, e eu estou passando aqui para compartilhar com você um momento muito feliz que a nossa Igreja Diocesana, depois a Igreja do Ceará e a Igreja do Brasil está vivendo nesta segunda-feira, dia 24, com a beatificação da serva de Deus Benigna Cardoso. Logo mais, às 17 horas, toda a nossa diocese estará unida para viver esse momento de muita graça, de muita bênção, de crescimento espiritual e, ao mesmo tempo, um grande convite
a viver a santidade. O que essa menina deixa para nós e o que essa beatificação ela representa para a igreja diocesana, para a igreja do Ceará e para a igreja do Brasil? Primeiro, o convite à santidade. Depois, voltar o nosso olhar para o Senhor. Porque o grande testemunho da vida dessa menina é exatamente esse. Era uma menina voltada para o Senhor. E algo muito importante a gente quer ressaltar. Uma menina comprometida com a palavra de Deus. Ainda muito criança, ela recebeu a Sagrada Escritura do padre Cristiano Coelho. Era muito devotada à palavra e ela gostava muito de fazer a leitura da palavra de Deus e trazê-la para a sua vida. Isso nos lembra algo muito importante. Moldados pela palavra, nós conseguimos viver uma vida de santidade. Por intermédio da palavra, nós conseguimos entender e compreender aquilo que de fato Deus Ele deseja de nós, o caminho que Ele deseja que nós façamos. Moldados pela palavra, nós nos submetemos à vontade de Deus. E não há santidade sem essa vivência da palavra. É por meio da escuta e da vivência da palavra que os apelos de Deus vai se concretizando em nosso coração. Um dos aspectos que eu gostaria de destacar com você hoje é a vivência da serva de Deus Benigna Cardoso com a palavra de Deus. Nutrir a nossa vida pela palavra é também a certeza da santidade. Deixo esse convite também a conhecer mais profundamente a história dessa nova beata da igreja, agora brasileira e também cearense. Um forte abraço para você. Tchau, padre. Vários irmãos e irmãs, também convidamos a vocês que possam acompanhar no Facebook, no YouTube da TV Evangelizar, onde será passado toda a questão da beatificação da menina Benigna. Quero dar aqui também o meu bom dia ao Padre Tiago, que está agora nos acompanhando e também vai participar, falando um pouco mais, alguns detalhes sobre esta cerimônia de beatificação, sobre a menina Benigna. Bom dia, Padre Tiago. Bom dia, Padre Alberto. Bom dia a todos do programa Com a Palavra. Chamada de vídeo é uma alegria com estar com vocês hoje, nesse momento, para falar um pouquinho da beatificação de nossa querida, venerável serva de Deus Benigna, que hoje, do Crato para o Brasil, se torna bem-aventurada beata, a mais nova beata na Igreja do Brasil, mas também para o mundo. Que bom, Padre, que bom que nós estamos aqui reunidos e também vamos acompanhar pela TV Evangelizar. Mas alguns detalhes importantes que nos levam a refletir sobre esse testemunho, a vida um pouco da Beata Benigna. Isso, Padre. Benigna, uma jovem, como tantas outras, mas com um diferencial, a sua fé, a sua vida de oração. Como o Padre já disse anteriormente, a palavra de Deus foi o norte para Benigna, mas também a vida de oração. O ano passado, estando lá para todo o processo de preparação das relíquias, organização das relíquias da Benigna, eu pude ver o quanto essa menina viveu a fé. E a fé tão enraizada com a graça de Deus, que ela teve coragem de morrer por aquilo que ela acreditou. O padre Cristiano, na época, dando um livro sagrado com histórias bíblicas, encantou o coração dessa adolescente, fazendo com que ela tivesse a coragem, primeiramente, de fazer a diferença por onde ela passou, com os amigos, as amigas, na escola, no seu dia a dia com a família que ela morava. Uma menina muito pobre, muito simples, mas rica de Deus. E vendo todo o testemunho lá, conhecendo as pessoas que conviveram com ela, testemunhas oculares ainda, não tem como dizer que Benigna não é santa. O seu testemunho de vida impulsiona o nosso coração para desejar a santidade. E o processo de beatificação sendo aberto, a Igreja, a causa dos santos em Roma, reconhece que realmente ela derramou sangue em prol à castidade, à virgindade. Então, o Santo Padre, o Papa, autoriza a beatificação. Já era para ter sido acontecida a beatificação, porém, por conta da pandemia, foi adiada, mas, enfim, chegou o grande dia. Hoje, recordando o dia do martírio, 24 de outubro,
dia em que Benigna foi martirizada no ano de 1941, será elevada à honra dos altares como beata, bem-aventurada. E a partir daí, no Brasil, se pode ter imagens, o culto público dela na igreja no Brasil, pedindo agora a sua intercessão para que tenha um milagre, para que ela seja declarada santa pela igreja. Bom, padre, você esclareceu, foi muito interessante ter esclarecido também essa questão da veneração, a imagem, né, após a beatificação de Benigna, né, e também o culto que a igreja prestará também em sua homenagem. E um detalhe que também chama bem atenção, interessante, é perceber que ela, a partir daquele livrinho, ela conseguiu, né, educar também, a catequizar ao grupo de amigos, os jovens, os adolescentes com quem ela tinha contato, as pessoas com quem ela tinha contato, pelas figuras ela contava, né? Falava sobre a palavra de Deus, falava sobre Jesus Cristo e dava o seu testemunho. Mas bonito e profundo na menina Benigna isto, né? Isso mesmo, padre. Pelo livro sagrado, ela abria, mostrava as figuras que tinha no livro e fazia catequese, ensinava as crianças, os adolescentes que conviviam com ela. A palavra de Deus sempre foi a força de Benigna para que ela pudesse viver a fé. E uma outra coisa, padre, mais duas coisas que são identidade da vida de Benigna é a sua devoção eucarística. Quando estive lá para ajudar no processo, uma das testemunhas contou algo muito bonito, que quando ela ia à igreja, ela dizia que o primeiro lugar para irmos era no sacrário, diante de Jesus, na Eucaristia. E ela ia cantando diante de Jesus, fazia o seu momento de oração e depois ali ela ia nas outras imagens, nos altares da igreja. Então, uma menina eucarística, mas ao mesmo tempo uma devoção mariana muito forte. Todos os dias a oração do Santo Terço. E isso ela ensinava às suas irmãs de criação, às suas colegas, aos seus amigos. Então, nós vemos o quanto Benigna já foi marcada por Deus para ser esse exemplo, não só no Ceará, mas hoje na igreja no Brasil e também para o mundo. E com a beatificação, como eu disse, nós podemos venerar a imagem de Benigna, as suas relíquias oficiais de forma pública no Brasil. Para o mundo, só após a canonização. Mas na igreja no Brasil já se pode cultuar, após a beatificação, a imagem de Benigna, venerar publicamente e também as suas relíquias. Ok, padre, nós agradecemos a sua participação, muito obrigado por nos esclarecer, nos aclarar de uma forma tão simples e também bem compreensível para que as pessoas possam nos acompanhar e entender um pouco sobre a vida de Benigna. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Amém, padre, um abraço. Um abraço, até mais. Amados irmãos e irmãs, então, no programa Com a Palavra, olha só que testemunho forte da nossa beata, nossa irmã Benigna. Benigna que tem essa história de vida que marca a nossa vivência de fé. Essa história de vida de Benigna que nos traz a reflexão, né, como disse o Padre Tiago, uma menina eucarística e também uma menina da palavra, tudo aquilo que nos faz sermos cristãos autênticos. Que isso trabalhe a consciência da tua vida, que possa vocês também abrirem-se a esta graça, a presença de Deus e a bênção de Deus a acolher em seus lares. A bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.